Seja bem-vindo a mais um episódio da Ideia é Uma Só. Hoje, uma vez, um convidado especial, cara bom de contar história, gosta de contar muita história. Seu Maurício, casado com Dona Idalina, desde 1999, como um síndico do seu prédio. Verdade. Isso aí, Vamos doutor. lá, desde essa época. Rapaz, é um desafio, hein? Desde 99 vai o quê? Mais de 25, 26 Não, a idade anos. do prédio, né? Quase 28 anos, quase. E esse pessoal aí, o pessoal gosta muito da sua sindicatura por qual motivo, hein? Sempre fui uma pessoa muito agregadora. Eu sempre gostei de juntar as pessoas, de conversar, de consertar. Eu sempre consertar as coisas. Fora do lugar, eu procuro colocar no lugar. Eu sempre tá fazendo esse trabalho. Seja lá com quem for, com bicicleta, com moto, com carro, com gente, o que for. Tá meio eu conserto, falo, eu dou minha opinião. A gente não pode nem. Às vezes minha esposa diz até, Maurício, tu não tem medo da pessoa dizer alguma coisa contigo, não? Eu digo, eu estou preparado. Estou no intuito de querer dar uma atenção, fazer uma ajuda. Se a pessoa não entender ou quiser partir para uma coisa mais séria, eu simplesmente posso chegar até o ponto das costas e sair. Porque no final de tudo, né, doutor? O que eu entendo é o seguinte, o senhor síndico, mas o senhor é seu Maurício, né? Não é apenas um título síndico, né? O senhor é uma pessoa, o senhor que gosta dessa missão, né? De poder realmente servir a comunidade, porque 28 anos não é 28 dias. Eu procuro também diferenciar muito. Às vezes eu chego para falar com um morador, que é até pode ser até meu amigo, meu colega, digo, aqui não é Maurício, é o síndico que está falando. Para haver uma certa compreensão e uma certa bipartição das duas funções, né? Amigo é uma coisa, síndico é outra. Mas mesmo assim a gente sofre muito ainda, muita pancada, sabe? Porque a pessoa não entende, fica sempre querendo que a gente... O jeitinho, né? Sim. Que a gente faça alguma coisa para agradar ele. E às vezes a gente não está na posição de poder agradar, né? Essa coisa que o senhor falou aí, separar, isso é muito interessante, porque assim, aqui, por exemplo, na empresa atualmente, a gente está com um lema chamado o óbvio tem que ser dito. Então, a gente tem que realmente dizer o óbvio. Ó, quem está aqui agora falando realmente não é seu vizinho, quem está aqui falando aqui realmente é um executivo, é um executor, né, do Código Civil, da Convenção Condominial, do Regimento Interno. Aqui eu não posso dizer que para você é uma coisa, para outro não é, porque aí não é democracia. É verdade. Mas existem formas e formas de se falar, de se dizer as coisas, né? Se a gente for muito contundente, muito ríspido, muito provavelmente a gente não vai ser bem aceito. Então, o ideal é a gente ser bem maleável, ser contundente, mas maleável, não ser ríspido. Sim. Isso é muito importante também. Isso é uma coisa que eu me policio muito, porque eu sou ríspido até comigo mesmo, né? Aí a gente tem que realmente se policiar muito quanto a isso, sabe? Ser cínico, doutor, eu fico... É porque você sabe que eu trabalho com... Hoje eu tenho mais de 50 síndicos na minha carteira, então síndico orgânico, síndico profissional, síndico 5 estrelas, né? Então é uma variado de pessoas que a gente começa a entender. O mais importante é gente, né? Ou seja, a gente poder se relacionar, como falar, porque às vezes o senhor pode dar uma opinião, a pessoa não está entendendo o contexto, quer dar a opinião dela e no meio das coisas nada se resolve. Rodolfo, o principal disso aí é a tal da escrita. Esse WhatsApp é como se estivesse eu conversando com você. Às vezes as pessoas até não se portam bem no WhatsApp porque não respondem. Nem que você faça um legal, valeu, ok, mas tem que haver uma resposta. Se houver uma pergunta, tem que haver uma resposta. Não pode ficar nada no limbo, sem resposta. Porque o WhatsApp é uma extensão da fala humana. E a escrita ela é muito difícil, porque a escrita não tem entonação. O WhatsApp você fala sempre numa mesma voz, no mesmo tom, você não tem entonação. É diferente. Rodolfo, vamos ver aquele negócio ali direitinho. É diferente de você escrever. Porque quando você escreve, né, qualquer coisa que você escreve, que o seu
o seu interlocutor, a pessoa que está ali ouvindo, ler, ela vai dar a entonação que ela quiser. Sim. Porque, por exemplo, ela pode dizer assim, rapaz, eu não gosto desse cara. A entonação vai ser ríspida. Mas se for uma pessoa que você já tem uma certa simpatia, a entonação vai ser muito mais maleável. Você vai ouvir aquela pessoa falando de uma forma mais maleável. Porque quando você lê, você ouve o que você está lendo. Uhum. É como se fosse alguma coisa falando. E essa forma de você ouvir, e você ler, e você interpretar o que você está lendo, é que você vai ter mais rispidez ou menos, né, na compreensão daquele texto que você está lendo. Ainda vou mais além, doutor. Além da interpretação em si, né? Também vem o sentimento das pessoas, né? Porque eu posso estar naquele momento no estado de raiva, sei lá, ler uma mensagem que é uma mensagem tranquila, eu tô com raiva, eu leio aquela mensagem como você falou aí. E aí complica mais ainda. Eu sempre falo o seguinte, às vezes, por exemplo, a esposa, a namorada pode chegar para você, tá com raiva de mim? Bem. Aí você faz, não, tá tudo bem. Né? É diferente, você tá com raiva de mim? Bem, tô não. Né? Aí você sabe que realmente ele disse que não estava, mas na realidade ele tá chateadíssimo, né? Então aquela expressão, porque o corpo da gente fala. O corpo fala. Em qualquer lugar do mundo, as expressões são muito próximas de espanto, de sorriso, de alegria, de tristeza, de choro, toda no mundo inteiro, parece que o software dentro da cabeça da gente, tudo igual. A gente sempre se porta da mesma forma. E eu tô batendo muito na tecla aqui, seu Maurício, sobre o respeito que a comunidade tem que ter com o síndico, né? Porque o síndico, muitas vezes, ele não é respeitado, né? Mas ele tem que se dar o respeito. Sim, com certeza. Porque, veja só, o que é um respeito? O respeito é você fazer com que aquilo ocorra. Porque se você é um caba, uma pessoa, você fala uma coisa e faz outra. Perfeito. Se você é uma pessoa que não liga para o que você está fazendo, né? E quando você fala qualquer coisa com outra pessoa, essa pessoa, rapaz, esse cara não faz nenhum para ele. Sim. Então ele não se dá o respeito. É o tipo da coisa. Tem que se dar o respeito, porque eu fui de uma geração, eu acho que você também, que o pai da gente só precisava olhar assim. Sim. Né? A gente já sabia, rapaz, é bronca, né? É bronca. Tempos bons, né? Tempos bons que infelizmente não voltam mais. Porque ontem mesmo na reunião do condomínio teve uma coisa interessante, que as pessoas estavam falando, não, porque meu filho, eu tenho receio de deixar meu filho descer por causa de escorpião, por causa de não sei o quê, por causa de... Rapaz, um cara feito eu, que nasceu praticamente no mangue, né? Porque Recife, todo cidadão de Recife foi da área ribeirinha, né? E eu ficava brincando naqueles rios, correndo naqueles descampados que existiam na minha época no Recife. Hoje em dia é tudo prédio. Mas eu fui da época do descampado. A Ilha do Leite mesmo, onde eu nasci e me criei, fui para lá com 2 anos de idade, aquilo ali não existia nada. Era tudo um grande descampado aquilo ali. E ali era a praia da gente, né? E mamãe nunca se preocupou com escorpião, com cobra, com lagartixa, com nada. Claro que houve acidentes, né? Mas a gente se tratava e ficava bom. Sim. E está todo mundo vivo agora para contar a história. Mas hoje em dia, essas experiências com as crianças, os pais querem deixar elas num domo de vidro, e que nada aconteça com a criança, porque se acontecer, eles vão se culpar, né? É complicado isso. E tem mais, pode até querer complicar o condomínio. Sim. Né? O que é pior. Né? O senhor falou de assembleia que teve ontem, né? Foi a AGO, né? Assembleia Geral Ordinária, é previsão orçamentária, prestação de contas. Como é que foi lá? Conta um pouquinho aí pra gente. Veja, foi interessante, porque né, nessa questão, a gente teve um período muito difícil aí, né? Passado, que eu não gosto nem de dizer o nome, mas nesse período a gente não aumentou quase a taxa de condomínio. Aquilo ali foi acumulando um pouco, e nessa reunião passada, nós tivemos um aumento maior de taxa de condomínio, né? E quando a gente foi fazer as contas, deu exatamente os anos que a gente não aumentou a taxa de condomínio. Entende? Então, essa coisa o principal de um condomínio, as despesas, a receita cobrir as despesas, né? Isso aí, às vezes, a gente, para querer agradar, às vezes chega uma turma de moradores que não aceitam uma prestação de contas mais bem feita, porque a nossa prestação de contas é feita
o nosso vice-síndico, Luiz Cláudio, ele é uma pessoa muito correta, eu conheço ele há muitos anos, e ele faz essa prestação de contas que a administradora fica até olhando assim e vendo que, poxa, que legal, que prestação de conta legal. Porque não tem mais o que você... É contra fatos, não há argumentos, né? Sim. Quando você tem uma prestação de conta bem feita, você se prepara para uma reunião, né? Faz uns tópicos interessantes, faz uns tópicos corretos e bem pé no chão, a reunião ocorre tranquilamente, sem problema. E como a gente está falando aqui, né? Falando sobre a Assembleia, entender que a Assembleia não acontece naquele dia, naquele ato. Ali apenas é a data que vai ocorrer, mas a Assembleia tem que ocorrer antes. Tem que fazer toda essa preparação antes. Isso. A Assembleia, a AGE ou a EGE é o casamento. É a formalidade das coisas que a gente vem pensando há algum tempo já. Então, a AGO ou a AGE é o casamento. É aquele negócio que você vai assinar os papéis e vai se comprometer com aquilo que vai estar escrito ali. Realmente do sim ou do não, né? Aceita ou não aceita? Aceita ou não aceita, vamos votar, né? Às vezes as pessoas ficam até perguntando, e aí, Maurício, e aí? Não, eu digo, não, a Assembleia é soberana, o que vocês decidirem será feito. Então, pensem bastante para decidir, né? Perfeito. Então, isso é simples por causa disso. E a gente tem que treinar a democracia. Democracia de verdade. E tudo começa no orçamento, né, doutor? Porque se a gente não entender que condomínio é uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a gente se lasca. É verdade. Porque se a gente não tiver, como você falou aí, a receita para cobrir as despesas, mas que despesas são essas? Eu tenho que fazer essa previsão. Eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que indicar, dizer ao morador, ó, pessoal, é isso, isso e isso. Então, o morador não pode dizer, não é não, esse funcionário não existe. Como não existe? Ele não está aí, né? Então, a gente tem que mostrar o que está acontecendo, né? E geralmente, a gente, se for uma prestação de contas bem feita, se houver seriedade por ambas as partes, porque eu sempre digo isso para todo mundo, mas a gente erra de 3 formas. A gente erra porque a gente quis errar. A gente erra porque a gente não sabia, poxa, eu não sabia. Ou então os outros erram por você. Entendeu? Então isso é muito, muito, muito sério. Às vezes você tem todas as boas intenções, mas vem um funcionário, vem até uma administradora mesmo, pode cometer um erro que você entrar numa situação difícil e complicada, né? Que tem que haver um reparo daquele dano que ocorreu por causa de um erro, né? Aprendi aqui mais uma, você erra porque você quis errar, você erra porque você não sabia ou erra pelos outros. Os outros erram por você. Erram por você, né? Aqui, pessoal, aqui não é só sobre sindicato profissional, não. Aqui a gente fala sobre pessoas, sobre síndico, sobre conselho fiscal, sobre assembleia, sobre empresa. No final, tudo sobre gente, né, doutor? Rodolfo, inclusive, eu gostaria de parabenizá-lo sobre essa sua iniciativa. Porque, veja, há 30 anos atrás, eu sou síndico há mais de 30 anos, Sim. Eu não tinha nem com quem conversar. Eu estou com um problema. Vou conversar com quem? Eu podia ligar para o Secov, para o jurídico do Secov, e era atendido como uma pessoa desconhecida. Né? É diferente hoje em dia. Hoje em dia você tem grupos de WhatsApp. Hoje em dia você tem amigos que você conversa. No Brasil todo. Hoje em dia você tem certificações muito importantes, as quais nós fazemos parte de uma, que é o Síndico 5 Estrelas. Rapaz, essa certificação Síndico 5 Estrelas, ela dá uma potencialidade muito grande ao gestor, à pessoa que está ali. Né? Vestir essa camisa, eu me orgulho de vestir essa camisa. Né? Vestir essa camisa é realmente para a pessoa ter orgulho do que é, do que foi, do que será e do que está fazendo. Né? Perfeito, até porque essa camisa aqui significa que é muitos anos no dia a dia, que você falou aí, que são 30 anos de sindicatura profissional, não são 30 dias. Ou seja, lá na entrevista, quando eu fui pegar meu certificado, me perguntaram como foi que eu estudei. Eu falei que eu estudei 10 anos. Né? Então, por isso a gente tem que realmente ter orgulho, porque quando a gente está falando aqui nos bastidores, para fazer a simulação, eu tirei menos de 30 pontos. Ou seja, eu tirei mais ou menos 45, né? Ou seja, lá na simulação, um negócio ali pesado mesmo e tal, né? A gente tá fazendo nas pressas, mas lá quando foi realmente na prova do jogo, né?
a gente tem que jogar bem. Porque na simulação era o treino, né? O treino você faz corpo mole, não dá aqueles piques que você tem que dar, né? Aí quando você recebe o impacto de uma nota baixa numa simulação, né? Você fica dizendo, rapaz, o negócio é sério. A gente vai ter que se virar nos 30. Aí começa estudando, trabalhando, lendo livros, né? E quando chega a data da prova mesmo é se concentrar e fazer uma boa prova da sindicatura, da certificação e correr pro abraço. É isso aí. Aproveitar e mandar um abraço para Ricardo Carpaz, realizador desse projeto maravilhoso, cara sensacional. E aí, doutor, veja, como eu sempre falo, a ideia para mim ela é uma só. Então, o síndico para mim é como se fosse o CEO da empresa, como se fosse o diretor executivo. É o cara que executa as coisas. É o cara que, como você falou, ele fica sozinho lá em cima. Né? Então, o CEO ainda tem um subsíndico, né? Tenho. Então, por exemplo, o senhor tem... acabei de fazer um podcast também com o seu Palmiro. Ele estava falando sobre a questão de... É como se fosse o prefeito e vice-prefeito. Para mim, você tem alguém para conversar, para bater. E tem muitos síndicos aí que não tem nem subsíndico. Né? E às vezes o conselho até é contra o cara. Porque, na realidade, no Código Civil, não existe a figura do subsíndico. Sim. Mas na minha convenção existe. Sim, perfeito. Então, eu sempre tive o subsíndico. Aliás, os meus subsíndicos sempre foram muito atuantes, porque eu escuto, eu trabalho, eu falo com eles, para justamente, às vezes até eu posso até tomar uma decisão sozinho, mas eu tenho que me policiar para tomar as decisões sempre em comum acordo com as pessoas que estão te ajudando. Sim. Né? Isso é muito importante. Inclusive, às vezes eu sou até repreendido. Maurício, quando tu for tomar uma decisão, tu fala com a gente para a gente estudar e tomar junto a decisão. E hoje em dia eu estou fazendo dessa forma. Que é melhor, é mais agradável. Com certeza. Porque você não fica sozinho. Porque o pior coisa do mundo é o tá vendo. Tá vendo? E eu não disse. Tá vendo? Eu não disse. Tá vendo, rapaz? Eu não disse. Eu digo, não, mas a gente não combinou, né? A gente não conversou. Essa foi boa. Então, eu não disse que ia dar errado. Agora para elogiar não tem isso, né, meu patrão? Para elogiar não tem, né? Opa! Não. As pessoas têm medo de elogiar. Porque o elogio, assim, na minha opinião, ele está muito, muito ligado ao financeiro. Uhum. Porque quando você elogia um filho, um funcionário, um chefe, você está, talvez, né, tentando algum aumento financeiro. Então, isso fica muito ligado a isso. Então, as pessoas não elogiam. Inclusive, a última palestra de Odley, da Porter, né? Odley, ele falou que ele incentivou a gente a elogiar as pessoas, elogie as pessoas. Fale, quando a pessoa fizer um bom trabalho, fale, elogie. É importante, né? Esse elogio. Mas, realmente, meio como a gente não tem o padrão de sair elogiando nada. Eu realmente gosto de elogiar. Às vezes, até os trabalhadores de rua, o cara está fazendo um trabalho na Compesa, eu digo, valeu aí, foi legal, obrigado por seu trabalho. Os caras ficam até meio sem entender. Quem é esse cara que está falando isso, né? É comigo mesmo? É comigo mesmo, Mas, na realidade, é interessante você elogiar, né? Chamam as pessoas invisíveis. São pessoas, por exemplo, as grandes empresas, às vezes, os faxineiros, as pessoas que têm um nível de funcionalismo mais baixo, são invisíveis. Né? Não tem nome, não tem rosto, né? São apenas um a mais. Isso está errado. Pô. Uhum. Isso está errado. As pessoas têm que ter nome, têm que ter rosto, têm que ter opinião, não é? E geralmente acontece isso, são os invisíveis. As pessoas vão se acostumando a ser invisível, tem gente até que quer, sabe? Uhum. Tem gente até que gosta de ser invisível. Mas na realidade não é bom. Isso não é bom nem para ele, nem para a sociedade. E o que é que o senhor me diz aí? Esse papel do síndico ajudou o senhor? Isso está agora com empreendimento. O senhor agora está na área de empresário agora, forte. Ajudou um pouquinho? Como é que está essa parte de empresário? Veja, eu sempre gostei de aguar jardim. Uhum. Né? Eu lembro que eu era pequeno, pegava a mangueira, chegava na casa de uma visita e começava a mangueira e aguar. Né? E me incomodava muito essa questão
das mangueiras dentro dos condomínios, né? E eu utilizei até o meu condomínio como um escopo, como um trabalho piloto, e comecei, não é possível que não tenha uma forma diferente de se aguar um jardim. O jardim é tão grande, não é? Então eu comecei estudando, fiz um curso do Embrapa de irrigação. Isso quantos anos? O curso? O Embrapa, que o senhor fez o curso aí do Embrapa? Não, eu fiz em 2020. 2020, ou seja, a gente tá falando aqui recentemente, né? O senhor, ou seja, está sempre se desenvolvendo. Sim. Esse curso do Embrapa foi interessante porque a gente aprendeu muita coisa sobre irrigação, né? E hoje em dia eu peguei e comecei a implantar no meu condomínio uma irrigação dos jardins. E hoje o meu condomínio ele é totalmente irrigado, não existe mangueira do jardim lá. A mangueira é para lavar um balde, lavar uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa. Mas mangueira para irrigar jardim lá não existe mais. Porque lá nós temos a irrigação manual e temos também a irrigação automática. Ela entra automaticamente e irriga uma área, principalmente nas áreas suspensas. As áreas suspensas de jardins é até perigoso o funcionário subir com a mangueira para aguar um jardim a 2, 3 metros de altura. E aí você colocaria um sistema até automatizado, e ele temporizado, e ele liga, irriga e desliga. 10 minutos, 15 minutos, além da grande economia de água, né? Água, funcionário, né? Eu fiz um trabalho de irrigação num condomínio aqui, no bairro da gente aqui, de Casa Forte, e era um condomínio imenso, tinha quadra de tênis, quadra de futebol, pista de Cooper. O cara passava 3 horas e meia para irrigar o jardim lá. E hoje ele está irrigando em 20 minutos, jardim todinho. Ele abre um setor e dá manual, não está nem automático. Porque o síndico não quis fazer automático, eu também, às vezes, eu até prefiro manual, porque o que não tem não quebra. Né? Então a gente vai lá, o zelador abre um setor, abre outro setor, abre 5 setores, depois sai fechando e o jardim está totalmente irrigado. Então isso é muito, muito legal. O senhor sabia que assim começa a empresa milionária, né? Assim começa, ou seja, o senhor gosta de uma situação que é a questão de jardim, de ver ele irrigado, né? O senhor teve um problema, ou seja, que eu acho que é um problema muito grande para muitos condomínios, como o senhor falou aí, o tempo. Quanto é que vale o tempo, né? Então isso a gente tem que lembrar sempre disso. Então, essa parte aí dessa automação, essa automatização, ou seja, explica um pouquinho melhor, doutor Maurício, em relação a essa questão... Desculpa. Ou não. Veja aí, me explica um pouquinho melhor para o pessoal como é que eles podem economizar efetivamente nessa questão aí do tempo, né, em relação ao funcionário, em relação a efetivamente aí o uso da mangueira. É o seguinte, a água, quando ele está fazendo a irrigação com mangueira, ele demora 3 horas de hora homem, por exemplo, fora a água, e ele não sabe onde ele irrigou. Ele pode tá irrigando com a mangueira aqui, aí o celular dele toca, aí ele atende o celular, aí depois vai para outro canto, aí depois pensa, será que eu irriguei aqui? Aí de novo. Aí irriga de novo, entendeu? Então, se a gente for fazer as contas, o que ocorre é que esse sistema sai praticamente de graça. Porque depois de 6 meses, 1 ano, aquele funcionário, aquele sistema está totalmente pago, porque aquele funcionário não vai ser demitido. Ele simplesmente vai ser alocado em outras funções do condomínio. Perfeito. E você falou um dado muito importante para o empreendedorismo, entendeu? Que é justamente o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, ou seja, depois de 1 ano, depende, obviamente, né, do condomínio, do porte do condomínio, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, né? Então, o retorno sobre esse investimento, o retorno sobre o seu serviço, ele vai ser para muito mais tempo lá na frente. Ou seja, o cara que estava ali fazendo uma irrigação, que geralmente é o zelador, porque é ele que faz isso, que poderia estar cuidando de uma outra parte do condomínio, né? E tá ali parado, hora, como você falou, ou seja, se ele irriga um jardim, sei lá, 2 horas por dia, por 20 dias... Olha, então praticamente... São 40 horas. 40 horas? Quase 2 semanas. Né? Quase 1 semana. Exatamente, ou seja, 1 semana só para irrigar jardim. Então, esse retorno ele é muito, muito, muito bacana, não é? E o principal é a questão aquele setor vai ser irrigado totalmente. Não vai ficar nenhuma área sem irrigar. Então, por isso que é interessante essa questão da irrigação dos jardins.
E o que mais me chama a atenção, até nos prédios novos, quando o prédio novo já tem um sistema de irrigação já da Ryan Verde, ou um sistema de irrigação bem legal mesmo, todo posicionado, tudo bem, mas o grande problema é que os condomínios eles entregam os prédios com um bico de torneira para você usar. Eles ainda estão naquela questão de usar mangueira para aguar jardim, o que é uma coisa completamente fora de propósito hoje em dia. E aí é bom que gera mais demanda para o senhor, né? Obviamente, mas veja, eu lembro que o senhor conversou comigo há algum tempo atrás, que o senhor estava só com um condomínio. Hoje o senhor já implantou em quantos? Esse sistema Hoje aí? eu tenho mais de 30 condomínios. Caramba, seu Maurício. Faz pouco tempo que a gente pensou sobre isso. Não foi? Que massa, que coisa maravilhosa. E o ideal, o principal desse sistema, assim, além da economia de água e de mão de obra, é a robustez. Para você ter uma ideia, no meu condomínio eu instalei em 2017. Está funcionando até hoje. Com pouquíssimas alterações, porque a minha ideia é instalar o sistema e entregar o sistema ao condomínio. O condomínio é que vai pequenos ajustes. Eu mesmo já faço uma orientação para os zeladores, e eles mesmos já limpam as pessoas, trocam as pessoas, eles já conseguem fazer um trabalho bem legal nesse sentido, sabe? O senhor falando aí, eu fico aqui viajando, porque veja, sério mesmo, seu Maurício, isso aí pode virar uma empresa de grande negócio, de verdade, né? Rapaz, é verdade, pode. Entendeu? Pode, porque eu sou muito ligado no povo japonês. Certo. Muito ligado mesmo. Para mandar alguém fazer um serviço, eu tenho que fazer. Então, eu mesmo faço todas as minhas instalações, quem faz sou eu, não é? Porque na hora que eu precisar orientar ou contratar alguém para fazer, né, eu já fiz. Então, aquela pessoa que eu chamei para fazer um serviço que eu já fiz, ela jamais vai poder me enrolar, me enganar, dizer que não pôde, dizer que não, entendeu? Porque eu já fiz aquilo ali. O japonês, ele começa limpando a sala de aula do aluno. Ele limpa a própria sala de aula dele, entendeu? Aqui vai mandar um aluno limpar uma sala de aula de uma escola. É capaz do pai chegar e dar no professor, não dar no diretor, entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que ver que é muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Essa coisa de você fazer o mínimo e fazer o máximo. É importante isso. E assim, eu volto a falar com o senhor, que assim, eu estou realmente impressionado, porque isso é algo que o senhor, se o senhor parar para pensar um pouquinho, por exemplo, até porque eu chamei o senhor lá na minha comunidade, né? O senhor até foi lá, fez o projeto, ou seja, eu acho que o seu principal papel é fazer esse projeto. Sim. Entendeu? Sim. E aí, consequentemente, o senhor já poderá pensar em ter alguém efetivo com o senhor para poder fazer o quê? Executar. Vamos lá botar o sistema, o senhor vai lá e já vai fazer a verificação. Isso pode crescer, é um negócio que o negócio pode crescer. Na cidade do Recife, tem algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Mas o que é que eu notei? Eu notei o seguinte, a empresa chega no condomínio e cobra, vamos dizer, para irrigar um jardim médio, ele cobra 30 mil reais, 40 mil reais. Aí o síndico vai olhar para a cara dele, não vai fazer, rapaz. É muito difícil, porque ele já está com a mangueira, já está com aquele sistema funcionando de mangueira, de funcionário, de tudo. Então ele não vai pensar, imaginar que ele vai botar um sistema de irrigação lá, pagar 30 ou 40 mil reais para fazer um sistema desse. E no meu caso, não. Eu prezo pelo custo. Sim. Meu custo não é alto, justamente para a pessoa não ter nem que dizer assim que não vai fazer por causa de custo. Ele não vai fazer porque não quer. Sim, perfeito. Mas por causa de custo, não. Entende? Então, o ideal é isso. Claro que o sistema de irrigação tem um projeto, né? Tem pessoas para fazer. Isso tudo vai encarecendo um pouco o trabalho, né? Mas como na minha empresa eu trabalho praticamente eu sozinho, né? Porque a demanda ainda é pequena e eu faço os trabalhos do meu jeito, da minha forma e no meu custo, né? O custo é meu. Eu não tenho que pagar uma folha, eu não tenho que pagar um 13º. Isso me deixa mais tranquilo para trabalhar, né? O senhor gosta de ler? Sim. Se o senhor chegou a ler um livro chamado O Mito do Empreendedor. Não.
Eu aconselho que o senhor lê esse livro, O Mito do Empreendedor. Tem uma tela digital, se o senhor quiser, eu passo para o seu celular depois. Mas esse mito do empreendedor é muito interessante. Por quê? Porque ele mostra lá que todo empresário, porque eu já vejo que o senhor aqui é empresário também, tá? O que ele diz lá? Ele diz que tem 3 níveis. O primeiro nível de empresário é o técnico. Ou seja, é o cara que faz tudo. Então, o cara que recebe, o cara que paga, o cara que faz projeto, é o cara que vai, o cara que resolve, é o cara que faz tudo sozinho é ele, que no caso é o senhor. Uhum. Tem o nível 2, que é o nível administrador. Que nível é esse? É o cara que começa a delegar as coisas. Ou seja, o senhor não vai comprar mais o cano. Quem vai comprar o cano é uma pessoa responsável. O senhor não vai mais se preocupar em emitir nota fiscal, um boleto. Quem vai fazer isso vai ser uma outra pessoa. E claro, o senhor vai o quê? Delegar. Que é um nível muito importante você aprender o que é delegar, porque é o mais difícil da empresa delegar. E por fim, é o nível empreendedor. Esse nível empreendedor, eu tô nele hoje. O que é esse nível empreendedor? É que eu já tenho um modelo de negócio pronto, formado, e agora eu preciso treinar líderes. Dar fruto. Como a ideia é uma só, é dar fruto. E esses frutos, eles começarem a cada vez mais espalhar a palavra. Ou seja, eles começarem a escalar esse negócio, entendeu? Então, no seu caso, como o senhor falou aí, eu vejo que demanda tem. Condomínio tem ou não tem, meu patrão? Tem. Tem muito, não tem? Como disse para o senhor, não existe falta de venda, existe incapacidade de vendas. Ou seja, quantas irrigações eu consigo fazer no mês? Aí eu consigo fazer um por dia, sei lá, um exemplo, 20 irrigações no mês. Entendeu? Aí o senhor fazendo toda essa estrutura, o senhor vai conseguir cada vez mais ter essa visão de quantos condomínios o senhor pode fazer essa irrigação. Porque uma pergunta também que eu falo para o senhor faz também em condomínio ou faz em qualquer lugar? Qualquer lugar. Já fiz em padaria. Tem no jardim, né? Já fiz em padaria. Pois é. Entendeu? Então, veja, tem lugar para fazer. Qualquer lugar. Agora, veja, eu já fui empresário e a gente tem uma dificuldade enorme de trabalhar no Brasil como empresário. Porque é difícil, é muito difícil. E eu tenho... a dificuldade é tamanha aqui, parece que todo mundo luta contra nós. Então, isso me deixa um pouco desanimado, sabe? Essa questão de crescimento. Porque a gente pensa assim, mas a gente tem uma empresa do tamanho X, o faturamento é Y. Se a gente botar a empresa para 2X, não significa que o faturamento vai para 2Y. Né? E dependendo do caso, pode até vir para X dividido por alguma coisa. Então, essa coisa do crescer, ela é muito, muito, muito peculiar. Tem que tomar muito cuidado. Essa coisa do crescimento. Tem uma frase que fala assim, ó, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Ou seja, como você acabou de falar, eu posso faturar 2 milhões, mas se minha despesa é 2 milhões e 100, não adiantou de nada. Cadê o lucro? Cadê o caixa? O americano ele é muito voltado primeiro na definição anual das coisas. O americano nunca fala em mês. Eu não ganho tanto por mês, eu ganho tanto por ano. Perfeito. Né? Existe um ditado americano que diz assim: se você fatura 100 dólares e gasta 98 dólares, 2 dólares só, tô falando, lucro. Se você fatura 100 dólares e gasta 103 dólares, falência. Ele não fala em prejuízo. O americano não fala em prejuízo, ele fala em falência. Perfeito. E eu não estou falando em cifras astronômicas de 50%, estou falando de 2% a mais de gasto do que você recebeu. Então, isso é muito interessante. É interessante demais, o senhor falou isso agora e veja, algo que muito importante, que eu sempre estou comentando agora, principalmente com os empresários, é que o que falta muito é educação financeira, né? Porque a gente não aprende educação financeira na escola, a gente é no nosso dia a dia, ou seja, tem muita gente que erra no básico, ou seja, recebe 10 mil e gasta 12 mil. É uma coisa da empresa, né? A ideia não é uma só, não é isso que acontece muito?
Então, se a pessoa não tiver essa educação financeira, ela realmente vai para falência, né? É verdade. É algo realmente complexo, Muito. que mexe com, quando você vai mexer com dinheiro, e dinheiro, meu amigo, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, se você não souber, E principalmente dinheiro dos outros. Como é o caso de condomínio, né? o Condomínio que é mais difícil, administrar um condomínio ou administrar uma empresa? uma empresa. É mais difícil? É. Porque o condomínio não vai à falência. Será, doutor? Vai O não. Holiday, por exemplo, foi para falência? Não, mas ali é um caso extremamente extremado. Sim, sim. Aquilo ali foi anos e anos de descasos em cima de descasos. E tem mais. Um bom síndico ali, no início, conseguia levantar. resolvido, né? Resolvia. Um bom síndico, um síndico sério, né? Um síndico comprometido. Porque é o seguinte, existe um ditado que diz que a galinha ela se juntou com um porco para fazer uma empresa, os dois. Aí a galinha disse, olha porco, eu entro com os ovos, tu entra com o bacon. Entendeu? Quer dizer, o porco ia ser... né? Então é aquela história. Você tem que entrar com bacon. Para um negócio funcionar, por exemplo, um holiday, você tem que entrar com a sua vida ali, pô. Tem que dar certo. Entendeu? Aí foram deixando porque é outra coisa. É o tipo da coisa. Nada acontece de uma hora para outra. Sim, perfeito. Aquilo ali foram anos e anos de descasos e descasos. É o tipo da coisa. Eu sempre falo o seguinte, em condomínio, principalmente, zum. Acontece um zum. Cai logo em cima para destruir aquele furacão. Porque aquilo ali é aquela ventaniazinha. Toda fofoca, né? Aquela ventaniazinha, ela se torna um furacão ligeiro. E tem até um ditado que diz que uma borboleta bate as asas na Etiópia e causa um furacão nos Estados Unidos. Vixe Maria. Por conta dessas coisas da fofoca. É verdade. Então tem que ter muito cuidado com isso. Né? É verdade. E convicções. A gente tem que ter nossas próprias convicções. Tem que ser firme, Tem que né? ser firme. Porque uma coisa é o que você é, outra coisa é o que os outros acham que você é, e outra coisa é o que você realmente é. Quer dizer, nós somos 3 pessoas, sempre. Em todo lugar que a gente tiver, que nós tivermos, nós somos 3 pessoas. É o que a gente é, o que os outros acham que a gente é, e o que a gente realmente é, que às vezes nem a gente sabe. Entendeu? Você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Exatamente. E como é que as outras pessoas estão lhe vendo? Será que aquela medida que as outras pessoas estão lhe vendo é a medida correta? É assim, ou é assim, ou é assim, ou é assim? Como é essa medida? Então isso é muito complexo. Então, você tem que ter suas convicções. Você tem que dizer, não, rapaz, isso que esse cara está dizendo de mim não existe. Não, mas fulano, não, mas está errado, pô. Você não pode se deixar levar, por exemplo, por fofocas. Não pode se levar. Você sabe você tem suas convicções. Perfeito. Eu, por exemplo, o senhor sabe que eu tenho o mesmo certificado que o seu, mas eu não tenho, eu sou síndico da minha comunidade, né? Mas eu não tenho, assim, pretensão de ser síndico profissional, porque eu não tenho esse perfil, eu prefiro ser o braço do síndico. Porque eu vejo que é muito difícil ser síndico, né? Porque são vários sócios. Tu na tua empresa provavelmente tem 1, 2 e tal, ou seja, já é um pouco complicado, um pouco divergente às vezes, você tem uma opinião, a pessoa tem outra opinião para poder divergir. Imagina num prédio ter quantas unidades, seu pessoal? 60. 60, imagina 60 unidades, né? Você poder administrar isso e convergir as informações. Eu não falaria isso que você falou, não. Assim, eu não quero ser síndico profissional. Mas na minha vida, as coisas sempre vieram da forma como Deus mandou para mim. Se um dia tiver que ser síndico profissional de algum lugar, serei sem problema. Eu não costumo fugir dos desafios. Perfeito. Serei normalmente, não tem problema nenhum. Bronca zero. E se tiver problema no condomínio, vamos consertar. Porque na hora que tiver um problema, a gente tem que se juntar com os moradores e dizer, que tal nós nos juntarmos para consertar, para resolver esse problema juntos? Perfeito. Porque eu sozinho não vou resolver. Vocês sozinhos também talvez não consigam resolver. Tem que ter parceria com o síndico. Se não tiver parceria com ele, eu não consigo resolver nada. Exatamente.
Então é isso, é importante você resolver. Eu sempre vou para meus vizinhos e falo isso. Ó, eu estou aqui para a gente tentar resolver esse problema junto. Então eu posso considerar que o seu Maurício, ele tá, vamos dizer assim, está apto, ou seja, está disponível para o mercado condominial para ser síndico profissional. Tranquilo, sem problema. E qual é o seu Instagram? Como é que o pessoal consegue lhe achar aí? É Maurício Beder. Maurício Beder, arroba Maurício Beder, né, no Instagram. Quem estiver precisando de na sua comunidade, um síndico profissional, isso aqui eu boto a mão no fogo, de verdade aí. Porque tem experiência, realmente, tem muita história. Eu vejo o seu Maurício lá no síndico, no grupo lá, contando a sua história. É história mesmo. Agora, engraçado, Rodolfo, falar a respeito dessas histórias. Por que é que eu faço isso? Eu faço isso porque essa garotada, eu posso até chamar assim, garotada, não sabe de nada. Ó, em 1980, eu entrei para a Universidade Federal de Pernambuco no curso de Ciências da Computação. Aí o que ocorre? Se pegar um menino hoje, que está fazendo Ciências da Computação, e levar ele para aqueles tempos que eu fiz, o cara vai se perder, pô. Porque não existia computadorzinho, não existia, tudo era os mainframes, que a gente chamava, computadores de grande porte. Todos os trabalhos que nós fazíamos, eram trabalhos que a gente não visualizava as coisas. Entendeu? Hoje em dia você tecla até seu celular mesmo e você já vê a coisa acontecer. Naquela época não. Né? Existia uma leitora, a gente trabalhava com cartões perfurados para a gente poder se comunicar com o computador. A gente trabalhava com fitas magnéticas para poder se comunicar com o computador. Né? Tinha a impressora. Era a única coisa que ainda existe hoje, que existia antigamente, é a impressora. E não deixar de existir. Né? Mesmo assim, está com os dias contados. Com a digitalização, né? Com a digitalização, as impressoras vão se acabar. Mas existe também um fato que se diz: se um automóvel tivesse tido a mesma evolução que o computador teve nesses 40 anos, um automóvel, estava fazendo 1 milhão de quilômetros com a gota de gasolina. Verdade. É o que o computador sofreu hoje. De evolução. Perfeito. Então, e outra coisa, o computador, ele ajuda ao computador. O computador constrói o computador. Então fica uma coisa, em matemática a gente fala, é o recurso do recurso. Né? Ele consegue, é como se você fizesse um robô, que aquele robô consegue construir outros robôs. Né? Perfeito. É isso. O senhor falou algo muito interessante, sabe por que isso, Maurício? Porque eu faço questão de dizer à minha equipe, sempre quando eu posso, contar essas histórias do passado. Por quê? Hoje, com a tecnologia, você sabe, ficou tudo muito mais fácil. O acesso à informação está muito mais fácil. Então, o senhor tem certeza, claro, que o senhor pegou a época de cheque, por exemplo, que a cara, para poder descontar um cheque, tinha que sair daqui, tinha que ir para o banco para poder sacar, tem que ser nominal. Hoje, Pix. Então, você pode estar no Japão, tu aprovou, tá dentro da conta, mais rápido daquele jeito. Às vezes eu fico imaginando se essa tecnologia chegasse quando eu fosse mais novo. Meu amigo. Porque hoje em dia é de uma velocidade extrema. Extrema. Ninguém poderia imaginar que esse aparelhozinho aqui viesse ser isso que ele é hoje. Ninguém poderia imaginar isso. Porque, veja só, eu fui de uma época, Rodolfo, que o computador ele não conhecia nem letra. O computador só conhecia números. Se você quisesse escrever uma letra no computador, você tinha que digitar um número, que aquele número significava a letra A. Você não podia digitar a letra A. Entendeu? Depois foi que as programações começaram a fazer a função dentro da instrução do programa, character. Para você escrever algum texto alfanumérico. Não era nem alfa, era alfanumérico. Ali aceitava letras e números. Entende? Mas aí foi desenvolvendo e hoje o computador está... Daqui a pouco a gente está fazendo, trabalhando no computador, feito aquele filme de ficção científica onde o ET fica botando as mãos assim e fazendo as coisas. Está chegando já lá. Né? Doutor, do jeito que as coisas estão indo, não vai demorar muito, não.
Engraçado que, por exemplo, eu cito sempre esse exemplo também, que um automóvel, há uns 30 anos atrás, ele era concebido em 6 anos, do projeto à linha de montagem. Hoje em dia, um automóvel é concebido em 3 meses, do projeto à linha de montagem. É muito rápido. É muito rápido. Por exemplo, se a gente quisesse se juntar aqui hoje, eu e tu, para fazer uma fábrica, abrir uma fábrica de automóveis, só era ter o dinheiro. A gente abria. A gente abriu uma fábrica de automóveis hoje. Verdade. Por conta disso, por conta da grande quantidade de facilidade. Hoje é a facilidade da facilidade. Isso é ruim. Eu considero isso ruim. A gente tá ficando fraco, né? Fica fraco. Para pegar uma mala, por exemplo, a gente tem que se esforçar para pegar. Hoje na rodinha. E o que eu acho, eu sempre tenho uma visão, eu gosto muito de artesanato. E a gente vê que o artesanato, ele é a essência da criatividade humana. E você vê que as cidades do interior, os artesanatos lá são fantásticos. E a coisa que nas cidades grandes já não está existindo mais, que é tudo feito por máquinas, e agora inventaram até uma impressora de 3D. A impressora imprime um copo, e a tendência é essa impressora 3D imprimir comida. Ixi, você vai imprimir comida em casa. Você não vai nem para o supermercado mais. Entende? Dá até um pouco de medo, né? E olha que eu amo tecnologia. Se for tecnologia, eu tô desde a época desde 98. Eu gosto de tecnologia, eu só não sou um cara de programação. Mas eu gosto de usar, de ter a criatividade, de realmente conectar. Não é à toa que aqui no nosso negócio, né, é 100% digital. Ou seja, para justamente o síndico, ele ter essa facilidade, ele não se preocupar com o back-office, né, ou seja, não se preocupar com a parte administrativa, ele realmente tomar conta efetivamente somente das pessoas, que eu acho que é o mais importante para o síndico. O síndico, ele tem que ser o líder da comunidade. Então, é a mesma coisa na empresa. O senhor, mais uma vez, o senhor está sozinho na sua empresa, mas a partir do momento que o senhor contratar alguém, você vai ter que tomar conta dessa pessoa. Você só está fazendo isso hoje. As pessoas que estão fazendo isso hoje só estão fazendo por causa das pessoas que fizeram o que eu fiz antes. Quando eu entrei para fazer ciência da computação, a gente estudava a fazer uma soma. Como é que é feita uma soma? Porque o computador, ele não sabe. Ele só sabe somar. Porque a diminuição é o complemento da soma, a multiplicação são somas sucessivas e a divisão são o complemento de somas sucessivos. Então, na realidade, o computador só faz somar. Então, a gente tinha que fazer isso bit a bit, ver como era internamente. E a partir desse momento, a gente começou a trabalhar nas linguagens de baixo nível, né? E a linguagem de baixo nível, ela faz com que se crie a linguagem de alto nível, que é a linguagem que se é usada hoje. São linguagens de alto nível, que o usuário final não sabe nem o que é que está acontecendo por detrás de um toquezinho de celular de WhatsApp hoje. Às vezes você dá um toque, manda uma mensagem de WhatsApp, as pessoas estão a 2 metros de distância, mas essa mensagem vai na Malásia e volta, devido à rede de computador. Em questão de segundos. Segundos. Milésimos de segundos. Entende? Então é isso. É isso que existe hoje se deve ao que a gente fabricou antigamente. Inclusive eu me incluo nisso, porque eu trabalhei com isso aí. E hoje em dia, o que mais me deixa um pouco assim receoso é o que as pessoas estão fazendo para o futuro. Quem é que vai fazer, quem é que vai pensar no futuro? Existem essas pessoas que pensam no futuro. Mas antigamente a gente conseguia fazer. Hoje em dia é comprar tudo pronto. Comprar tudo pronto, não se faz nada. Isso aí, é por isso que eu digo a todos que tenham um hobby. Um hobby de montar um quebra-cabeça, um hobby de montar uma bolsa, um hobby de montar um óculos, um hobby qualquer de tocar violão, tudo é interessante. Até um hobby de aprender uma língua é interessante, entende? Inclusive, eu devo até essa certificação
O inglês, eu comecei aprendendo inglês antes da certificação. Foi mesmo. Aí isso deixou meu cérebro mais ativo, Com vontade de com aprender. vontade de aprender. Né? Aprender línguas é uma coisa interessante também. Me diga uma coisa, Maurício. A gente tá falando aqui de tecnologia, o senhor tem essa facilidade de usar tecnologia porque o senhor gosta de tecnologia, porque tem essa questão aí, né, da idade, geração Z, geração Y, essas gerações, pessoas mais velhas. Minha mãe mesmo hoje pegar o celular, ela mexe tranquilamente. E ela não é de tecnologia, mas hoje tá mais fácil mexer, né? Tá. Por causa do... Que é o seguinte, a gente trabalhou na linguagem de alto nível. Porque, na realidade, isso que nós estamos fazendo aqui é uma linguagem. Uhum. Nós estamos nos comunicando através de uma linguagem. E o computador, o WhatsApp, é uma linguagem também. As pessoas têm que compreender que aquelas mensagens que são passadas Perfeito. é uma conversa, é uma conversação. A gente não pode deixar sem resposta, como eu já disse antes. Né? Não pode, às vezes a gente faz uma pergunta e tem que botar uma interrogação, porque a pessoa não respondeu a pergunta. Né? E toda vez que você mandar uma pergunta ou uma mensagem no WhatsApp, você tem que ler o que foi que você mandou. Porque eu já recebi até de meu encarregado do condomínio, ele mandou uma mensagem para mim de áudio. Eu não ouvi nada da mensagem. Aí eu escrevi para ele: você ouviu a mensagem que você mandou para mim? Eu não consigo ver, porque ele estava num setor de muita zoada. Uhum. E eu não consigo, quer dizer, a pessoa manda a mensagem e nem se preocupa se a mensagem foi ou não foi, se a pessoa ouviu, se não viu. Está errado. A gente tem que ir até o fundo para ver se você recebeu a mensagem. Uhum. Porque às vezes quando a pessoa não responde a mensagem, a gente fica pensando, será que ele não recebeu a minha mensagem? Então, o WhatsApp, essa coisa da comunicação, ela é input e output. Uhum. Ela é mandar mensagem e receber mensagem. Ou se eu estou fazendo uma pergunta, eu quero uma resposta. Né? Mesmo que essa resposta seja um joinha para baixo, seja qualquer coisa, né? Seja um sorriso, mas é uma resposta. No fim, essa tecnologia é apenas um meio para poder a gente se comunicar melhor. Sim. Engraçado esse negócio de se comunicar melhor. A humanidade, ela sempre se baseou em coisas naturais. Até a respiração. A nossa respiração, ela segue um padrão da natureza, da Lua. Se você olhar as marés respiram, ela sobe e desce, sobe e desce. Né? Tudo segue um padrão. E o que eu estou notando hoje é que a gente está utilizando um padrão das abelhas. As abelhas, elas rapidamente conseguem a colmeia toda se comunicar. Através de enxames. Elas se comunicam rapidamente. E hoje em dia, com essa tecnologia do WhatsApp, por exemplo, de rede social, rapidamente o mundo inteiro está interligado. Hoje em dia não existe mais, porque existiam nas guerras, os crimes de guerras, a humanidade só descobriu um crime de guerra quando a guerra acabava. E hoje em dia não. Hoje em dia, se houver um crime de guerra, você descobre na mesma hora que tem um cara com WhatsApp filmando, tem um cara com, entendeu? Assim. Meu amigo, esse podcast aqui, vou dizer uma coisa ao senhor, é aula em cima de aula. Até porque tudo, aqui a gente tem que entender o seguinte, né? Que hoje a gente só é hoje, por causa de uma história, na verdade. Porque existe um passado, né? A gente tá usando o WhatsApp hoje, como você falou aí, uma comunicação rápida, porque existia um passado. Porque, por exemplo, na minha época, eu usava ICQ, eu usei Message, eu usei bate-papo do UOL, né? Tem Skype. Ou seja, no final é tudo a mesma coisa. Ficou mais acessível, né? Ficou na palma da nossa mão. Então, por isso que hoje a gente vive conectado e também é um perigo estar conectado, né? Perigosíssimo. Por isso que eu volto a bater na tecla. Arranje um hobby. Arranje um hobby para você botar o seu celular de lado e fazer alguma coisa. Um quebra-cabeça, montar um Lego, faz qualquer coisa, porque tem Lego para todas as idades. Né? Então, eu sempre na minha vida tive hobby. Sempre. E hoje em dia eu continuo da mesma forma. Às vezes eu às vezes quero sair de casa para fazer alguma coisa fora de casa, para justamente deixar o celular em casa, nem levar o celular.
O nome desse podcast, ó, vai ser Tem um Hobby. Pode Gostei, ser. tem um hobby. Tem um hobby. Tem um hobby. Sabe por quê? Você falou aí, por exemplo, eu amo surfar, então é bom que lá no cara nem consegue levar o celular, porque se levar o celular, acaba se lasca. Queima rapidinho. Entrou água, queima. Porque e hoje em dia, ó, quando eu era pequeno, eu tinha 12 anos de idade, eu fiz um aniversário, aí papai fez, meu filho, o que é que você quer de aniversário? Eu digo, papai, eu quero uma tábua para fazer um carro de rolimã para mim. Naquela época, e lá vem história, naquela época, não existia no Recife nenhuma loja, como existe hoje um atacado de construção, uma loja de hardware, não existia de ferramentas, não existia. Rapaz, eu com 15 anos solto numa loja de ferramenta dessa, fazia foguete. Fazia muita coisa. Fazia muita coisa. E aí vem de novo a tecnologia, o aprendizado da tecnologia. Os youtubers, né, ensinando você a fazer as coisas. Você em casa aprende muita coisa. Claro que você tem que direcionar o que você quer assistir. E com quem, né, você aprende? Com quem você está aprendendo, né? Porque eu mesmo tenho algumas pessoas. Tem uma pessoa que eu sigo há mais de 10 anos, 15 anos, pô, desde 2010. Eu sigo esse cara primeiro no YouTube, depois foi no YouTube. Desde 2010 que eu sigo esse cara, né? E hoje em dia ele está bem, né? Bem diferente, mas ele me ensina muitas coisas, né? Ensina muitas coisas. E hoje em dia o que você quiser fazer, rapaz, trabalhar com máquinas, trabalhar com furadeira, comprar coisas, né? Trabalhos manuais, eu gosto muito de trabalho manual, tudo você tem alguém explicando de alguma forma no WhatsApp. Vou pegar até seu gancho aí e dizer para você que a ideia é uma só. Então, se você quiser ferramenta, ou seja, se você for um empresário, que você quiser saber cada vez mais detalhadamente como ter uma empresa, como montar uma empresa, como ser tecnicamente, como liderar, como gerir dados, como tomar decisões, esse YouTube aqui é para isso também, para que você possa me conhecer um pouco mais. Eu tenho uma mentoria para você que você crescer sem ter muita dificuldade. Porque, seu Maurício, se eu sabia que eu ia falir em 2021... E o quê? Falir. 2021 eu ia falir mentalmente falando, ou seja, eu não estava aguentando mais. Porque, se a gente, mesmo que a gente tenha ferramentas... 2021 foi a época daquela coisa, né? 2021 foi questão teve a pandemia... Esse eu não gosto nem de falar. Eu chamo aquela coisa. Aquela coisa, entendi, exatamente agora. Aquela coisa, exatamente. Então, muitos problemas, mudou tudo, né? O síndico, por exemplo, não podia pegar em papel, nem podia pegar em papel, na época tinha malote, por exemplo, tinha cheque, então assim, tinha as pessoas, tinha esse mundo VUCA que é de hoje, então eu ia falir, mesmo tendo técnica. Então, por que outra empresa não ia falir? Por que eu ia falir? Então, eu fui buscar ajuda. Buscar ajuda em relação a conhecimento, até fazer muitas imersões, né? Fui buscar realmente saber o que era ser empresário. Uma coisa que eu vou lhe dizer aqui, que aconteceu com você. Você perseverou. Perfeito. Existe uma coisa chamada perseverar. É aquele negócio, não desistir. É facílimo desistir. Facílimo. Então você perseverou. Essa coisa de nada acontece do dia para a noite. A gente não pode baixar a cabeça porque ocorreu uma coisa ruim, né? Tem um jornalista chamado Alexandre Garcia, eu de vez em quando ele disse uma coisa... Perfeito, sou fãzaço. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele fez, rapaz, e eu estou fazendo isso que eu espero que ninguém me veja porque parece um doido. Ele disse, rapaz, toda vez que eu me olho no espelho eu sorrio. E hoje, toda vez que eu olho no espelho eu sorrio. Eu digo a todo mundo, toda vez que você olha no espelho, não sorria. Porque você passa a imagem para você mesmo que você é uma pessoa legal, tá tudo bem, você aumenta o seu astral. Toda vez que você olhar no espelho, sorria. O sorriso abre portas, né? Abre portas. Certamente. Certamente. Porque a gente, por exemplo, né? Eu vim de uma linhagem, vamos dizer assim, de pessoas muito carrancudas, brabas, né?
Meu avô era ignorância em pessoa. Meu avô não viveria hoje assim, com muita facilidade, não. Sim. Devido à ignorância e do rigor daquela época. Por quê? Porque naquela época você não tinha nem onde comprar as coisas. Eu fui de uma época que... Aqui no Recife, viu? Aqui no Recife. Capital, né? Capital. Eu fui de uma época que a gente tinha que fazer as compras numa feira de bairro. Porque não existia Bom Preços, não existia Carrefour da vida, não existia lojinhas de... Existiam as barracas. As barracas eram que tinham as coisas lá para se vender. Arroz, feijão, farinha, carne. Né? Tinha os açougues. Né? Aí depois chegaram alguns empresários e juntaram aquilo tudo numa grande loja chamada de supermercado. E existia hora... Abria de 8 horas, fechava às 5 da tarde, tchau. Se tivesse até farmácias, às vezes você comprar um medicamento no horário mais tarde, era impossível. Eu fui de uma época que o posto de gasolina era fechado aos finais de semana. Já pensou? Então isso tudo, pegar um jovem hoje e tentar colocar na cabeça dele, isso que a gente passou, né, ele às vezes pode dizer, mentira, é mentira que você está falando. Mas realmente ocorreu. Né? Eu fui de uma época que quem acendia as luzes dos bairros era um Jeep da Celp, que naquela época chamava Trames. Ele vinha, um cara atrás de um Jeep com uma vara, ele parava no poste e tudo acendia as praças. Quer dizer, algum tempo antes, uns 30 anos antes, era lampião, pô. Então, a gente teve um desenvolvimento em 100 anos que valeu por mais de 2.000 anos. E essa velocidade é que assusta e eu acho que é até perigosa. Que as pessoas não... O ser humano, ele não foi fabricado para se adaptar nessas velocidades todas, não. Ele tem que ter um tempo para se adaptar, gerações para aprendizado e tudo. E hoje é tudo muito rápido. Seu Maurício, é muito rápido. Inclusive, o nosso podcast passou rapidamente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar conversando com o senhor e escutar essas histórias bacanas, né? Somente a gente poder mostrar ao nosso público como é difícil ser empresário, como é difícil ser síndico, como é ter que ter realmente uma missão, né? Por trás dessa roupa que é o seu coração batendo. Então, agradecer ao senhor pela sua participação mais uma vez. Brigadão por tudo. Então, assim... Pessoal, tá aí seu Maurício disponível para ser síndico profissional. Se você estiver precisando ser um profissional, isso aí eu garanto. Seu Maurício, fica à vontade, pessoal. Diga aí o que o senhor pode falar mais para as pessoas, para a gente poder encerrar. Você falou uma coisa interessante agora, a respeito de camisa. Na minha época, eu sempre falo minha época para mostrar a história. Sim. É muito importante mostrar a história. Sim. Quando um aluno de uma escola era pego fazendo alguma balbúrdia em algum bar na rua, e o diretor da escola sabia, ele era suspenso. Então eu aprendi assim, que a gente tem que honrar aquilo que a gente veste. Perfeito. E hoje a gente, com essa certificação, a gente tem que honrar essa certificação. Mesmo porque existe até o conselho de ética na certificação. Né? E é uma coisa muito séria, né? Difícil, né? E bem-vinda. Bem-vinda porque o mercado condominial no Brasil estava muito solto. Muito solto. E hoje existe mais algumas boas amarras. E a amarra tem que ser boa. É como um navio. O navio chega no porto, tem que ter uma boa amarra, senão ele se solta. Perfeito. Né? Então, e não pode ser uma amarra ruim. Tem que ter uma amarra real e uma amarra que a gente possa dizer, agora nós podemos sair. E a amarra é solta. Então, é uma amarra certa, correta para o momento. Show de bola. É isso. Pessoal, obrigado aí mais uma vez. Fica essa dica para você. Fica esse bate-papo maravilhoso. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar. Tamo junto.